Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que esse dia é consagrado ao Senhor. Sim, estamos no 14º dia do voto de Ana. Estamos aqui cumprindo o nosso voto, buscando o Senhor. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa família, tudo que temos e tudo que somos. E declaramos, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos Te obedecer, queremos caminhar de mãos dadas contigo. Precisamos tanto, Senhor Jesus Cristo, da Tua presença na nossa vida, na nossa família. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, nossos erros, falhas. Perdoamos, Pai, aqueles que nos fazem o mal e colocamos tudo diante de Ti, Pai, pedindo um dia abençoado, carregado de sabedoria, carregado de favor de Deus. Ó Pai, como precisamos do favor divino sobre a nossa vida. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos nossa falha até em Te ouvir. E Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua voz, a observar os sinais de Deus no dia de hoje. E pedimos que o Senhor nos conduza com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Precisamos tanto ouvir a Tua voz e receber das Tuas direções. E oramos agora, Pai, para que o Senhor tire todo atrapalho do caminho dessa pessoa, todo espírito de prejuízo, de acidente, tudo que vem, Senhor, para causar atrasos, tudo que vem, Senhor, para trazer conflitos com pessoas, conflitos dentro de casa, brigas, insatisfações e todo tipo, Senhor, de guerra do inimigo, até mesmo na mente, guerra interna. Nós oramos para que caia por terra essa tristeza, caia por terra essa angústia, caia por terra esse abatimento de alma. Dizemos a toda a ansiedade, dizemos a toda a depressão, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, tira pessoas que estão em luta nesse momento, tira pessoas do meio dessa guerra que o inimigo colocou elas e traga elas para um lugar de paz, traga elas para um lugar de estabilidade em Cristo Jesus. Também oramos, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos pela cura total e completa dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja uma restauração total, haja uma restauração completa do corpo físico dessa pessoa. E dizemos ao câncer, dizemos à fibromialgia, dizemos a toda a má circulação, renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E toda situação difícil, toda situação persistente na vida dessa pessoa, que não queira se dobrar, nós declaramos agora, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. E dizemos a essa circunstância, dizemos a esse problema constante na vida dessa pessoa, renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós dizemos a todo o mal, renda-se, renda-se a Jesus. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora de toda amarra espiritual. Seja livre a tudo que é peso, a tudo que te prende, em nome de Jesus Cristo. E que você receba a paz, a prosperidade, a abundância, a vida que Deus tem agora sobre ti e sobre a tua casa. Que você venha comer o melhor dessa terra. Que Deus te traga as grandes portas, as grandes oportunidades. Desejo que você prospere, desejo que você vá além, desejo que você cresça no nome de Jesus Cristo. Senhor, abre os céus
sobre a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração. No nome de Jesus Cristo, libera do teu favor, doce e amado Espírito Santo, sobre cada pessoa que está aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém. E declaro o Salmo 91 sobre ti e sobre a tua casa, e que todas as bênçãos deste Salmo encontrem você, abracem você, em nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão que Deus me deu enquanto eu estava orando. Eu vi uma ferida em cima do pé, uma ferida aberta. Provavelmente alguém que está aqui me ouvindo e que está com essa ferida aberta, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. E se há alguém que é próximo de você, que você sabe que está com uma ferida aberta bem no pé, manda esse vídeo para essa pessoa agora, em nome de Jesus. E Deus também me deu uma palavra para Kátia e para Catiane. Kátia e Catiane. 2 pessoas diferentes. Mas Deus me deu a mesma palavra para essas 2 pessoas. E a palavra é: Deus está trazendo cura naquilo que era para te destruir, mas que te machucou. Você continuou, mas o Senhor me disse que a ferida foi grande, a dor foi grande. E o inimigo preparou algo para destruir. Mas o Senhor está derramando um bálsamo agora sobre a tua vida e está trazendo cura sobre ti. O Senhor também está operando em pessoas que estão com problemas na região do pescoço aqui. Seja tireoide, seja um outro problema qualquer, eu libero uma palavra de saúde sobre ti. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Estou sempre dizendo isso, Jesus Cristo cura. A minha fé está nele para liberar essa palavra. Coloque a sua fé em Jesus também, porque Ele cura. Amém? Creia, Jesus Cristo cura. Receba o milagre de Deus. Também o Senhor me mostrou a mãe do Murilo. Murilo tem algum tipo de alergia, algum tipo de enfermidade. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida do Murilo e a palavra de restauração total e completa sobre a vida do Murilo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que o Senhor colocou em mim. Você que está entrando agora, estamos hoje no 14º dia do nosso propósito e existe uma palavra profética para o dia de hoje, mas que no momento ainda o Senhor não me mostrou qual que é a palavra. Enquanto eu estiver ministrando aqui, a palavra vai surgir. Amém? A palavra vai surgir, a palavra do dia de hoje. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, por gentileza. Isso ajuda para que o YouTube mande para mais pessoas, então deixa a tua curtida e compartilhe agora com 10 pessoas essa oração. Manda para amigos, para parentes. Uma irmã ontem comentou com a gente,
Eu estava em Palmas, do Tocantins, e essa irmã comentou que ela compartilhou com algumas pessoas e algumas bloquearam ela, mas outras escutaram, se converteram, conheceram Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, não se importe se alguém bloqueia você, você está fazendo bem para essa pessoa, porque fez bem para você e você está passando isso à frente. Então, às vezes a pessoa, ela não entende isso, mas você sabe que Deus te mandou abençoar a vida das pessoas, ser um semeador na vida de alguém. Então, sabe, não se importe se alguém bloqueou você por compartilhar uma oração ou por compartilhar qualquer coisa sobre Deus. Amém? Você está fazendo aí o que deve ser feito. Você está cumprindo uma missão. E a sua missão é passar à frente o que Deus fez na tua vida. Amém? Quando Jesus libertou o gadareno, ele disse para o gadareno anunciar o que o Senhor tinha feito na vida dele. Então, quando Deus faz algo na nossa vida, a gente tem que passar à frente. Então, pega aí o link dessa oração e passa para frente. Manda aí para amigos, para grupos, para pessoas, em nome de Jesus. O texto de hoje é 1 Samuel 23, verso 9, que diz assim: Sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traze aqui o éfode. E disse Davi: O Senhor Deus, ó Senhor Deus de Israel, teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como ouviu o teu servo? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Olha só que tremendo isso. Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi estava refugiado numa cidade chamada Keila. E nessa cidade que Davi estava refugiado, Davi, ele estava buscando uma direção de Deus, se permanecia escondido naquela cidade, ou se ele saía daquela cidade. E ele pediu o éfode, aonde ele consultou a Deus. O éfode, ele era uma representação, sabe, é como se fosse usava o éfode como uma cobertura para entrar na presença de Deus e pedir a direção de Deus. E foi o que Davi fez. Ele perguntou para Deus: Senhor, Saul vai me encontrar aqui? E Deus disse: sim, ele vai te encontrar. E os moradores daqui vão me entregar? Sim, eles vão te entregar, Davi. Agora eles parecem leais com você, eles parecem que não vão te entregar, mas eles vão te entregar sim. Olha só como Davi era prudente. Que coisa espetacular como Davi era prudente. E não só prudente, um homem que consultava a Deus para tudo. Olha que tremendo isso. Consultava a Deus até para os movimentos dele, certo? Você tem que consultar a Deus para todo o movimento que você fizer. Eu falei um pouco sobre isso ontem na reunião da manhã. Quem ouviu a palavra sabe que eu falei. Todo movimento de Deus na nossa vida, todo movimento, sabe, nós precisamos consultar a Deus para ver se aquele movimento é realmente de Deus. Se eu devo me movimentar ou não. Porque às vezes, no ímpeto de fazer as coisas, sabe, de querer acertar, de querer produzir, de querer encontrar uma solução, a gente não consulta a Deus. A gente pensa que todo movimento Deus está, e nem todo movimento Deus está. Deus não está em todo movimento. Deus não está em toda mexida na tua vida. Então para tudo, consulte a Deus. Busque a direção do Espírito Santo. Busque entender o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo ministrar ao teu coração, assim como Davi fazia. E eu aprendo algumas coisas aqui com Davi. Primeiro, Davi não estava apenas em Keila, ele estava em um momento decisivo. Há lugares que parecem lugares comuns, mas eles carregam um momento decisivo na sua vida. E é muito importante você compreender. Ou seja, você não está em um lugar por acaso. Deus te trouxe para um momento, e esse momento nesse lugar,
ele é crucial para as próximas, eu posso dizer, movimentações que Deus tem na tua vida. Eu acho interessante aqui, é que Deus, ele trouxe Davi a Keila, mas agora ele estava inquietando Davi em relação a permanecer naquele lugar ou se movimentar. A Bíblia diz no Salmos 37, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ou seja, o lugar que Davi estava foi bom por um tempo, mas aquele lugar, Deus começou a inquietar ele, porque aquele lugar seria o fim de Davi também. Então, um lugar que foi um começo, um recomeço para Davi, agora poderia ser um fim para ele. Você tem que entender que existem lugares que servem por um propósito na sua vida. Tem relacionamentos que servem também por um tempo, um propósito na sua vida, certas conexões que você tem empresariais, ministeriais, servem apenas por um tempo na sua vida. As pessoas, elas não querem, sabe, que haja movimentos, mas os movimentos são necessários. Todo movimento é necessário. Às vezes Deus quer que você tenha um sócio por um tempo, mas é só por um tempo, depois Deus não quer mais que você tenha um sócio. Às vezes tem certos movimentos que a gente não quer fazer, mas você está num lugar há 10 anos, trabalhando num lugar onde você estabeleceu a tua empresa, e por alguns anos aquele lugar ali foi bênção, foi top para você, mas agora não é mais. E Deus está dizendo, olha, você vai ter que mudar a maneira, se continuar aqui vai ser o teu fim. Então, ou você precisa remodelar o teu negócio, ou você precisa mudar o teu negócio de lugar, ou eu tenho uma coisa melhor para você. Então a gente tem que compreender que tem lugares que para nós são começos, servem por um tempo, mas depois eles não têm mais o propósito na nossa vida. E foi o que aconteceu com Davi em relação à cidade de Keila. Por um tempo a cidade abrigou Davi. Davi foi refugiado ali, junto com a sua família, junto com os seus homens em Keila. Mas chegou um momento que Saul começou a perseguir ele tanto, que ele perguntou para Deus, Deus, o Senhor quer que eu permaneça aqui? O Senhor quer que eu esteja nessa direção? Será que esse pessoal aqui vai me entregar realmente? Esse pessoal aqui que eu convivo com eles, que eu protejo eles também com o meu exército? Será que eles vão me entregar? E Deus disse sim, eles vão te entregar. Então você tem que compreender que existem lugares que às vezes a gente está esperando uma lealdade, existem lugares que às vezes a gente está esperando, sabe, que as pessoas nos protejam e eles não vão mais nos proteger, porque não é mais o propósito de Deus que a gente esteja ligado ali com eles. Ou seja, Deus sabe o momento certo, Deus te prepara para alguns momentos ímpar na sua vida e você tem que ter esse discernimento espiritual. Outra coisa que eu aprendo está em 1 Samuel 18, verso 8, que diz assim, então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta senão só o reino, e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeito. Davi serviu Saul, tocou harpa para Saul, venceu batalhas para Israel, mas quando a unção de Davi amadureceu, quando a unção de Davi começou a romper, a ser liberada, Saul se sentiu ameaçado. Eu quero que você entenda uma coisa, e é muito importante, nem todos se incomodam com a sua unção enquanto ela serve os seus interesses. Agora, o problema começa quando a tua unção, ela começa a te posicionar para aquilo que Deus te chamou. Porque é isso que acontece com quem carrega unção. O que é a unção? Para você que não sabe, para você que é leigo, a unção é uma habilidade que Deus dá para toda pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo. E quanto mais comunhão você tem com o Espírito Santo, e quanto maior é o teu propósito numa coisa, Deus, Ele usa essa unção para te posicionar para o teu destino. E a unção de Davi começou a amadurecer. E a unção começou a posicioná-lo para o destino que Deus tinha para a vida dele. É isso que a unção faz. A unção nos posiciona para o destino.
Às vezes quando a unção, ela está te treinando, porque a Bíblia diz que a unção ensina todas as coisas, quando a unção está te treinando, você faz muitas coisas, sabe, que são relevantes, são boas, são significativas, mas ainda não está totalmente ligado ao teu propósito. Mas quanto mais você amadurece na unção, a unção de Deus ela vai te posicionando para o teu propósito. E foi o que aconteceu com Davi. Sabe, Davi começou a vencer batalha, ele começou a se destacar, ele começou a romper. E o que a unção começou a fazer? A unção começou a posicionar Davi. Às vezes, querido, a gente não quer aceitar o novo posicionamento que Deus está trazendo para a nossa vida. Às vezes a gente quer permanecer, sabe, posicionado nas coisas antigas. Então Davi estava confortável ali, ele pensou, eu vou crescer aqui do lado de Saul, eu vou me tornar um guerreiro aqui do lado dele, eu vou servir o meu rei, e quando ele morrer eu assumo. Só que esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus foi que a unção de Davi ia se tornar tão incômoda na vida de Saul, que Saul ia ter inveja e ia começar a perseguir ele. E isso ia fazer com que Davi saísse do lado de Saul e começasse a viver a própria experiência dele com Deus. E Davi teve que aprender a fugir de Saul, ele teve que aprender a confiar na direção de Deus, ele teve que aprender a liderar homens, porque até então ele só recebia ordens, mas agora Deus tirou ele do lado de um homem que ele só recebia ordens e agora estava levantando ele para dar ordens. Você entende como aconteceu uma transição na vida de Davi? Porque a unção de Deus, quando você tem intimidade com Deus, a unção ela vai te posicionando para o lugar que Deus tem destinado para a tua vida. Então, às vezes, isso acontece em tudo, isso acontece na igreja, isso acontece na empresa, isso acontece na família, acontece em tudo. O que acontece? Quando a gente começa a amadurecer no propósito de Deus na nossa vida, a gente começa a ser posicionado por Deus, posicionado para a direção certa, posicionado para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, algumas coisas vai ser incômoda para quem está ao teu redor, porque Deus está mudando a tua cabeça, Deus está mudando a direção das coisas. E pode até parecer que, sabe, você não sabe o que você está fazendo. E às vezes você realmente não sabe o que você está fazendo. Mas por outro lado, existe um Deus que está te posicionando para um destino maior. Então Deus está orquestrando por trás certas coisas, sabe, que você não tem nem a noção do que Deus está fazendo. Mas é a unção de Deus que está te posicionando. A unção de Deus está te posicionando para um extraordinário. A unção de Deus está te posicionando para uma coisa diferente. Sabe? É isso que acontece quando nós caminhamos debaixo de uma palavra de Deus, quando caminhamos debaixo de uma direção de Deus, Deus começa a nos posicionar. E eu quero liberar, eu sinto que essa é a palavra que eu tenho que liberar para você agora, em nome de Jesus. Deus está te posicionando. Em nome de Jesus Cristo. Deus está te posicionando para o lugar certo. A unção está amadurecendo na tua vida e essa unção, ela vai te posicionar em nome de Jesus Cristo para o lugar certo. Ela vai te posicionar para a direção certa. Então espere movimentos divinos que estão vindo aí sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Receba aí essa palavra como uma palavra profética. A unção que está amadurecendo na tua vida vai te posicionar para o lugar certo, para as posições certas, para o foco certo, para as metas certas, para o que você tem que fazer nesse tempo. A unção de Deus na tua vida vai te amadurecer para isso. Amém? Segura essa palavra, porque é uma palavra profética em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você. Amém? Vamos ter um podcast hoje às 7 da manhã, tá? Com um grande influenciador, inclusive, ele conta a experiência que ele teve com Deus e como Deus levantou ele. Então hoje, às 7 da manhã, vai ter um podcast especial lá no canal A Voz. Se você ainda não segue, siga lá. E amanhã temos aula na academia aqui no Global, vai ser incrível. Se você não é meu aluno, convido você a caminhar com a gente. Vem ser nosso aluno, vem ver que benção que é, ok? Vem ver que benção que é. E esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Nesse livro aqui você vai aprender que se a sua mente não mudar,
você não acessa o que Deus tem para a sua vida. Ou seja, tem que mudar a forma como eu penso para que Deus possa me conduzir para o próximo nível. Então, por isso que a Bíblia fala tanto de metanoia. Se não mudar a forma como pensa, não acessa o que Deus tem. Nesse livro eu trago essa poderosa revelação que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a avançar muito. Você pode adquirir, o link está aqui, tá? Está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Se você adquirir para presentear outras pessoas, para dar de presente para outros, certo? De repente você quer dar como brinde, né, para os teus colaboradores, para os seus fornecedores, para as pessoas próximas, entre em contato com a minha equipe. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá bom? Vou colocar um salmo que Deus colocar no meu coração. Posso orar pela tua vida agora? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Essa semana vai ser maravilhosa. Você crê nisso? Então, olha, eu estou semeando na tua vida. Então, semeia na vida de alguém essa palavra. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, gratidão, ó Deus, por essa palavra tão profética, tão poderosa, que a unção de Deus aumente mais e mais a nossa vida e que o Senhor possa nos posicionar para o lado certo, para o destino que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós queremos ser guiados por Ti, queremos ser dirigidos por Ti e queremos que em todas as coisas o Espírito Santo esteja liderando a nossa vida. Senhor, reconhecemos o quanto somos falhos, humanos, limitados, pecadores e que precisamos, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão e do Teu favor. Colocamos a nossa vida e a nossa família diante de Ti e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Senhor, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge. Oramos para que todos dentro da nossa casa tenham saúde. Oramos para que a alegria do Espírito Santo esteja na nossa vida e que o Senhor libere um favor extraordinário e incomum sobre nós. Consagramos, Senhor, o dia de hoje a Ti. Consagramos a nossa semana a Ti e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do alto sobre a nossa vida. E essa pessoa que chegou doente aqui na oração, que ela seja curada agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus cura. E a nossa fé está em Jesus. Que essa pessoa receba agora o toque de cura, que ela receba o milagre de Deus, que ela receba a cura nos olhos, que ela receba a cura nas costas, que toda dor nas costas, todo peso se rompa agora e que ela receba, Senhor, uma unção de Deus, que a unção de Deus que está aqui nessa oração quebre o jugo e que essa pessoa seja visitada por Deus. Senhor, abre os ouvidos dela para ouvir a Tua voz e derrama da Tua Shekinah, da glória de Deus sobre a vida dessa pessoa. Senhor Jesus, nós te pedimos, enche-nos da presença de Deus, enche-nos da presença de Deus. Nós queremos ser cheios da presença do alto, da presença de Deus. Senhor, nós queremos ter a força de Deus, o ânimo, a alegria do Espírito Santo sobre a nossa vida e que os caminhos dessa pessoa se abram, que ela seja próspera, que o Senhor possa abençoar, trazendo uma aceleração divina no caminho dela, e nós liberamos essa palavra profética sobre todos que estão fazendo esse voto de Ana. E a palavra profética, Senhor, é que a unção de Deus que está sobre a vida dela, além de aumentar essa unção, vai posicioná-la para a direção certa, em nome de Jesus Cristo. Não vai faltar direção para a vida dela, não vai faltar os próximos passos, as instruções divinas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com outras pessoas e se você quiser apoiar o nosso canal aqui, vá até o nosso site, certo? E ali você vai ter como apoiar o nosso canal. Nós temos um programa de TV todo sábado às 10 da manhã. Ore por nós, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Paz e prosperidade a todos.